Olha, se existe um livro que causa polêmica e debate até hoje, com certeza é O Príncipe de Nicolau Maquiavel. A gente sempre fica naquela. É um manual para ensinar tiranos a serem piores? Ou é o livro que praticamente inventou a ciência política moderna? Vamos tentar entender essa história. Para mim, a resposta é bem óbvia. A essência de tudo que ele pensava está aí nessa frase, é o lema da manipulação, do poder a qualquer custo, né? Maquiavel, sem dúvida nenhuma, foi um verdadeiro professor da maldade. Opa, calma aí. Primeiro ponto importante. Essa frase assim, com essas palavras, na verdade não está no livro. É uma daquelas coisas que foram atribuídas a ele e virou um mito. A ideia por trás dela, bom, a gente pode dizer que sim, ela está lá, mas de um jeito bem mais complexo. Para entender o que Maquiavel queria dizer, a gente precisa ir um pouco mais fundo. Ok, então é aqui que o debate começa de verdade. A gente está falando de um gênio que teve a coragem de descrever a realidade nua e crua do poder, ou de um vilão que simplesmente deu aos líderes uma justificativa para serem cruéis. Pô, mas é sobre o dicionário que o jogo já está entregue. O nome do cara virou adjetivo para tudo que é ruim na política. Ninguém usa maquiavélico como elogio, né? O legado dele fala por si só. Certo, mas a gente não pode julgar a obra sem entender o mundo em que ela nasceu. Para compreender o pensamento de Maquiavel, a gente tem que fazer uma viagem no tempo. Voltar para a Itália do século XVI. A Itália daquela época era um verdadeiro barril de pólvora. Não era um país como a gente conhece hoje, mas sim um monte de pequenos estados que viviam em guerra uns com os outros. A instabilidade era total. Um governante subia ao poder e meses depois já era derrubado. E para piorar, potências como a França e a Espanha estavam sempre ameaçando invadir e dominar tudo. Era nesse incêndio que o Maquiavel estava vivendo. Exatamente. Por isso, o livro não é só um exercício de filosofia. Ele é, na verdade, um manual de emergência, um apelo quase desesperado. Ele foi escrito para um governante de verdade, da família Médici, com um objetivo muito prático e urgente: unificar a Itália e colocar um pouco de ordem naquele caos todo. O manual? Tá, mas o manual para quê exatamente? Para construir um Estado forte e justo ou só para se agarrar no poder a qualquer custo? Aí é que está a grande sacada dele, a revolução que ele causou. Até aquela época, a filosofia política falava de mundos ideais, de como os governantes deveriam ser. Maquiavel olhou para a realidade, para a história, e decidiu descrever a política como ela é de verdade. Ele foi o primeiro a separar o poder da moral e da religião, para analisar a coisa de forma fria, quase científica. Mas olha só a conclusão dessa tal análise fria. Aí diz com todas as letras que um príncipe precisa aprender a poder ser mau. Não tem como a gente suavizar isso. É uma defesa clara da imoralidade como se fosse uma ferramenta política. É uma citação bem chocante, não tem como negar. Mas para decifrar o que ele realmente quis dizer, a gente precisa entender dois conceitos que são essenciais para ele: virtude e fortuna. Essas duas palavras são a chave para destravar o argumento todo. Isso. A fortuna é a sorte, o acaso. São as circunstâncias que a gente não controla. Uma crise econômica, uma pandemia, um golpe de sorte inesperado. Já a virtude, e isso é muito importante, não tem a ver com ser virtuoso no sentido moral. Virtude, para Maquiavel, é a habilidade, a coragem e a astúcia do líder para conseguir domar a fortuna, para antecipar problemas e agir com precisão. E olha só o ponto dele. Maquiavel diz que a fortuna controla metade da nossa vida. A outra metade, no entanto, está nas nossas mãos. Depende da nossa virtude. Um grande príncipe não é aquele que tem sorte, mas aquele que usa sua habilidade para mudar o próprio destino, mesmo quando a maré está contra. Certo? Então vamos para o dilema mais famoso do livro, que é onde essa lógica toda fica bem clara. Essa é a pergunta que assombra líderes há 500 anos. O que garante a estabilidade de um governo? O carinho do povo ou o medo que ele impõe? E a resposta dele é brutalmente honesta. É muito mais seguro ser temido. Por quê? Porque o amor, segundo ele, é um laço muito frágil, que se quebra na primeira dificuldade. Já o medo da punição, esse é um sentimento que o príncipe consegue controlar e que dificilmente vai embora. Porém, e essa é a parte crucial que muita gente ignora, ele adverte: ser temido é uma coisa, mas ser odiado é outra completamente diferente. Existe um abismo entre os dois. O medo mantém a ordem, já o ódio alimenta conspirações e leva o governante à ruína. E Maquiavel é bem específico sobre o que gera o ódio: a ganância. É quando o príncipe começa a tomar as propriedades e avançar sobre a honra das pessoas.
Ele tem uma frase famosa que diz que os homens esquecem mais depressa a morte do pai do que a perda do patrimônio. Ou seja, o medo precisa ser administrado com inteligência, sem nunca, jamais cruzar essa linha. Tá, o argumento é bem mais complexo do que a fama dele sugere. E toda essa complexidade explica por que o livro foi lido de maneiras tão diferentes e até opostas ao longo dos séculos. Exato. Por séculos, ele foi visto como um manual para tiranos, um livro maldito mesmo. Depois, alguns pensadores, como Rousseau, sugeriram que talvez fosse uma sátira. Um livro que, na verdade, expunha os truques dos poderosos para alertar o povo. Hoje, o consenso maior é que ele é de fato o fundador da ciência política moderna, por causa dessa análise realista e sem rodeios do poder. E essa análise é impressionante, continua super relevante. É só trocar a palavra príncipe por presidente, primeira-ministra ou até CEO de uma multinacional. As regras do jogo, as disputas de poder, os dilemas morais que Maquiavel descreveu, parece que continuam os mesmos. E talvez ele continue tão atual por causa dessa visão bem ácida, mais precisa que ele tinha da natureza humana. Essa frase explica perfeitamente por que 500 anos depois, as estratégias de manipulação, de imagem e de poder que ele mapeou ainda funcionam tão bem. O que nos deixa no final com a grande questão que Maquiavel nos força a encarar. Será que um líder consegue ter sucesso e ao mesmo tempo ser moralmente íntegro em todas as decisões? Ou a dura realidade da política e dos negócios exige ações que na nossa vida pessoal a gente consideraria inaceitáveis? A pergunta continua totalmente em aberto.